Capítulo 191, Galáxia do Cavalo Duplo, Parte 1, Capítulo 191, Galáxia do Cavalo Duplo, Parte 1. A grande estação espacial móvel da classe Alpha One ainda tinha uma velocidade de salto de transição surpreendente e poderia atingir a distância máxima de 30 anos-luz por salto. No 13º dia de navegação, An finalmente convergiu com o protetor, no buraco de minhoca natural que só ele conhecia, no ponto mais profundo da selva galáctica. An não apenas trouxe uma estação espacial, mas também centenas de milhões de robôs. O principal discípulo do protetor, Isaac, franziu a testa e disse: Professor, ele é muito imprudente, um alvo tão grande. Se ele for descoberto, então nossa operação borboleta será exposta, assim como os robôs. Ele completamente não tem a lei da aliança em seus olhos. No passado ele já trouxe sua própria frota de robôs, e agora trouxe uma ainda maior. O protetor realmente começou a rir, e então aprofundou sua voz e disse: Você é um matemático, você deveria confiar em nosso modelo de algoritmo vetorial. Isaac respondeu: Sim, não tenho dúvidas sobre o modelo algorítmico inventado pelo professor. O protetor acenou com a cabeça e disse: Este modelo apontou claramente. É a chave para nós retornarmos ao Láctea dentro de 100 anos, e a chave sobre é que ele ignora completamente todas as regras. Antes de mais nada, ele é aluno desses 3 viciados, e desde a estreia vinha aprendendo técnicas proibidas, usando drogas proibidas e feras de fusão. Quanto ao que você disse sobre An ser imprudente, você deve saber depois de revisar a história de An, e quem não seria imprudente algumas vezes em sua vida. Isaac hesitou um pouco e respondeu em voz baixa: Professor, você está dizendo que somente quebrando regras e convenções os humanos podem retornar à Via Láctea? O protetor não negou. Vou deixar você resolver esse problema sozinho. A maior diferença de An é que ele nasceu no pequeno planeta Terra. Todas as regras da Via Láctea, ele não entende nem quer. Mas estamos sob a gestão da Aliança há muitos anos. Agora, deixe An vir me ver. Vou acompanhá-lo pessoalmente aos robôs que ele trouxe para o domínio estelar do cavalo. Tenho a sensação de que An quer estabelecer uma nova ordem diferente da Aliança e, sob a nova ordem, os humanos não serão mais o legislador dominante. Aliens e robôs estarão todos envolvidos. An veio para o encouraçado de elite da classe Rock onde o protetor estava, a fim de proteger o segredo do buraco de minhoca natural. A partir de agora, cada etapa da operação será liderada pessoalmente pelo protetor. E a estação espacial da classe Meia-Lua, onde Vento Milde e os robôs estavam, seguirá a nave do protetor. E avançar. Sentar-se. O protetor riu e disse: Não o vejo há 2 meses. Algo em seu temperamento mudou novamente. Você é realmente uma pessoa estranha. Toda vez que te vejo encontro algo diferente. An fez beicinho. Ainda não é tão poderoso quanto você. Toda vez que você pode ver através de mim. Para encurtar a história, mesmo que você não me ligasse, eu estava planejando vê-lo uma vez. Por quê? Porque uma coisa interessante está acontecendo na Dark Network agora. Recebi uma carta me convidando do conselho da Darknet. Você provavelmente já ouviu falar de algo sobre isso, certo? O protetor acenou com a cabeça. Claro, os cérebros por trás da Darknet estão organizando um encontro. Eu sei disso porque muitas pessoas no Oblivion Real gostam de morar no mundo da Darknet, e eles se comunicam e negociam nele. An perguntou: Então você sabe o que as pessoas por trás da Darknet disseram sobre convidar todas as elites da Darknet para testemunhar a história juntas? O protetor respondeu: Isso eu não sei. Logicamente falando, a Darknet é apenas uma plataforma oculta. As plataformas online são obviamente muito simples, assim como a rede geral da Via Láctea. A Darknet não deve ser muito diferente da rede geral, além do fato de estar oculta, certo? Mas a verdade é o oposto. Você já esteve no deserto galáctico. Provavelmente já notou que, nesses lugares remotos ou lugares com extrema interferência de sinal, você não pode se conectar à rede geral da Via Láctea, mas pode se conectar à Darknet. An respondeu: Encontrei esse tipo de situação algumas vezes. Isso é realmente incrível, porque sempre pensamos que a Darknet era a camada inferior da rede universal da Via Láctea, e os 2 conjuntos de redes usavam a mesma tecnologia. Se falado puramente do ponto de vista técnico, poder se conectar à rede geral, mas não à Darknet, é algo mais provável de acontecer. Mas o fato é que as áreas mais remotas realmente têm melhores sinais para Darknet. O protetor começou a olhar para cima habitualmente. Ele era cego com olhos pálidos, emitindo a imagem de um médium. As coisas sobre mim antes de me tornar o protetor, você provavelmente sabe um pouco, certo? Sim, você é Shui, o maior matemático, mas também um senhor da guerra Esper, o mestre único do conhecimento e das artes marciais. O protetor acenou com a mão. Eu não queria que você me cumprimentasse. Sim, eu já estive em alto astral e era conhecido como guru da geração. As pessoas com quem trabalhei também estavam, sem exceção, no nível mais alto da Via Láctea. Quero dizer que, com minha posição e poder, na verdade eu não tinha como descobrir os bastidores da Darknet, mesmo a menor informação. Isso é o suficiente para mostrar que as pessoas que projetaram e estruturaram a Darknet, seu nível está muito acima de mim. Além disso, eu também queria te dizer uma coisa. O lugar para onde estamos indo, Galáxia do Orse, pode se conectar à Darknet agora. O que? An ouviu e se levantou em estado de choque. A 15 milhões de anos-luz de distância. E a Galáxia do Orse já pode se conectar à Darknet, não? Quando isto aconteceu, a Darknet
Darknet não usa satélites móveis como estações base, como sob a premissa de nenhuma infraestrutura, a distante galáxia do Orsi já ativou a Darknet. O protetor suspirou suavemente. Darknet Galáctica capítulo 191, Galáxia do Cavalo, parte 2. Capítulo 191, Galáxia do Cavalo, parte 2. Isso é o que eu não consigo descobrir. Há 3 meses, decidi ativar a Operação Borboleta. A frota de migração acabou de passar pelo longo buraco de minhoca natural, chegar à galáxia do Orsi, e a Darknet já estava acessível. Até agora, toda a comunicação que tive com a frota foi feita pela Darknet. Isso é realmente incrível. Ann voltou a se sentar no sofá, seu cérebro rapidamente processado enquanto ele murmurava. Você ainda se lembra do que eu te disse, sobre o amigo que me disse que a Via Láctea será extinta? O protetor perguntou. Sim, você não confiou na previsão dele e é por isso que você inventou o modelo de algoritmo vetorial. Disse Ann. Correto. Aquele meu amigo profético, ele tinha sido um leal defensor da Darknet. Pessoas como você e eu tratavam a Darknet como uma ferramenta e usavam como plataforma, mas para ele, a Darknet é sua vida. O protetor aprofundou a voz e disse. Ann ficou um pouco confuso. Tratou a Darknet como sua própria vida. A maior função da Darknet não é fornecer informações e transações? Falando da Darknet, posso ser considerado um usuário sênior e conheço muitos endereços que outros não conseguem encontrar, mas para mim, a maior função desses endereços não era nada mais do que procurar informações e negociar bens e serviços. O protetor respondeu, é por isso que eu disse, aquele amigo é um pouco diferente de nós. Ele parece pensar que o mundo virtual da Darknet é... Deixa pra lá. Falando nisso, o protetor parecia ter algo em mente. Ele não falou mais sobre seu amigo e simplesmente disse, de qualquer forma, ele se sente diferente em relação à Darknet do que nós. Eu também não sei os detalhes. Este era um longo buraco de minhoca natural, e passar por ele levou 72 horas inteiras. Mas tudo valeu a pena. Após 72 horas de espera, Ann finalmente chegou ao novo lar das pessoas da Terra, a galáxia do Cavalo. Como uma galáxia gigante rica em recursos como a Via Láctea, a galáxia do Cavalo não era como um redemoinho como a Via Láctea, mas mais como 2 cavalos gigantes correndo com suas cabeças colidindo um com o outro, seus corpos fortes e vigorosos. Olha, esta é a galáxia do Cavalo, e tem 160 mil anos-luz de diâmetro, ainda mais longa que a Via Láctea. Claro, isso se deve ao fato de que a galáxia do Cavalo é relativamente mais dispersa e, em termos de número de planetas, a galáxia do Cavalo tem apenas 40% do tamanho da Via Láctea. O protetor apontou para a deslumbrante galáxia e disse. Ann sorriu. O radar ativo mostrou que já havia movimento de naves em alguns sistemas estelares perto do ponto de pouso, e a grande frota entre eles era o grande exército de robôs de Ann, os 450 mil robôs que seguiram Raxa. O que você falou antes? Ann recitou. O protetor respondeu calmamente, eu entendo o que você quer dizer, qualquer um do reino do esquecimento que esteja disposto a me seguir aqui deve ter a responsabilidade de guiar os imigrantes, incluindo seus 3 professores. As áreas da galáxia do Orsi ao redor da entrada do buraco de minhoca natural serão desenvolvidas primeiro. A essa altura, muitas instalações de ensino serão abertas, seus imigrantes da Terra e também imigrantes de outras partes da galáxia poderão selecionar os melhores jovens alunos para seguir os professores do Oblivion Realm e estudar. Ann ficou muito feliz, então eu tenho que agradecer antecipadamente. Você sabe também, a Terra é um planeta muito pequeno e subdesenvolvido. No passado, selecionamos muitos jovens para percorrer a Via Láctea procurando professores, mas infelizmente os resultados foram muito limitados. As pessoas sob sua mão são todas pioneiras e mestres em seu campo. Como diz o velho ditado, alunos habilidosos vêm de professores famosos, os jovens podem seguir esse tipo de professor para estudar. Estou muito feliz por eles. O protetor franziu a testa. Você nunca ouviu? Não há pessoas boas no reino do esquecimento. A maioria dos meus seguidores são criminosos infames. Ann discordou. Não posso ser considerado um cidadão legal, e todos os meus 3 professores provavelmente também não são considerados boas pessoas, mas e daí? Não há nada de errado com a habilidade em si. É tudo sobre como eles são usados. Pessoas que aprendem técnicas proibidas devem ser assassinos. Não existe essa lógica. As pessoas que querem ser assassinas, independentemente de aprenderem técnicas proibidas, ainda se tornarão assassinas. Se alguém quer ser uma pessoa legal, não importa quão ruins sejam as habilidades que ele aprendeu, ele ainda será uma boa pessoa. O protetor riu alto. Ele gostou muito do argumento de Ann. Ann levou uma semana para organizar as tarefas de construção dos robôs. O sistema estelar que ele escolheu foi chamado de Novo Sistema Solar, que era composto por uma estrela fixa e mais de centenas de planetas giratórios, e entre eles, 6 eram adequados para a habitação humana, e eles foram nomeados Terra 1 a 6. TL, muito criativo. Os 450 mil robôs mais 370 milhões de robôs de aprendizagem formaram a equipe de construção mais espetacular da galáxia do Orsi. Ann ainda era um pouco egoísta. O protetor viu o quão eficaz e grande é o exército de robôs de Ann. Então ele sugeriu que Ann ajudasse na construção de cidades para outras pessoas. Ann concordou imediatamente, mas com uma condição: essas cidades tinham que ser construídas no novo sistema solar ou construídas dentro de 3 saltos de transição de distância do novo sistema solar. Ann está fazendo isso para ajudar as pessoas da Terra a aprender mais facilmente. Essas pessoas más do reino do Oblivion eram todos tesouros aos olhos de Ann. Será mais fácil para os jovens da Terra estudarem com eles. Embora os imigrantes da galáxia do Cavalo, não importa de onde vieram na Via Láctea,
fossem agora uma comunidade sem discriminação, An ainda era da Terra e não podia ser completamente altruísta. O protetor também entendeu as intenções de An, então ele concordou. Depois que An terminou de fazer todos os preparativos, ele decidiu voltar para a Via Láctea uma vez. Não havia nada que preocupasse An em deixar o trabalho para o leal exército de robôs. Então ele estava se preparando para se juntar ao encontro da Darknet. Ao se despedir do protetor, o protetor especificamente deu a An uma caixa selada, aprofundou sua voz e disse: "Se você quiser ir, não vou impedi-lo, mas vou pedir um favor a você." An hesitou por um segundo. "Por favor, me avise. Encontre o profeta Joel, dê isso a ele. Ele é um crente incondicional da Rede Sombria, ele irá com certeza." O protetor disse solenemente. Darknet Galáctica capítulo 192, Caminho de Deus, Demônio, Diabo, parte 1. Capítulo 192, Caminho de Deus, Demônio, Diabo, parte 1. Reino do Esquecimento. Depois de se despedir do protetor e da galáxia do cavalo, a primeira parada de An foi visitar seus 3 professores que estavam a caminho do encontro. Com a chegada de An, os 3 viciados ficaram muito felizes. Eles se reuniram na nova casa de Sem Caminho e todos comeram juntos a refeição que An preparou pessoalmente. Quanto ao motivo pelo qual Sem Caminho conseguiu uma nova casa, a razão é muito simples: seu antigo castelo estava basicamente a ponto de desmoronar graças a An. Então, sem escolha, ele teve que encomendar uma casa completamente nova com todas as molduras, paredes e vidros reforçados. Claro, a sala de treinamento também foi expulsa de casa e projetada para ficar no quintal. Após o jantar, Sem Caminho queria que An lhe mostrasse sua compreensão do caminho do homem. Então todos eles foram para a nova sala de prática, e os outros viram o quão grande era o lugar. Uma sala circular com 10 quilômetros de diâmetro, a gigantesca sala de prática foi construída com um caro cristal preto de titânio. Presumivelmente, custou muito dinheiro a Sem Caminho. "Vamos primeiro experimentar esta nova máquina de avaliação de índice de energia de fonte. Fui ao mestre mais famoso para construir isso para que esta máquina possa suportar o poder de seu punho negro, e deve estar bem mesmo agora que você absorveu o Geno of Darkness." Sem Caminho arrastou An para uma máquina de avaliação que era muito maior que a antiga e disse. An assentiu, canalizou sua energia máxima e deu um soco no alvo. Bom, os 3 viciados viram o soco de An e todos pareceram muito surpresos. Sem Caminho franziu a testa. "An, minha visão piorou ou seu punho negro ficou menos violento do que antes? Receio que você possa quebrar esta máquina. Usei deliberadamente um pedaço de liga muito cara para fazer o alvo." An sorriu e disse: "Não é que não seja mais violento, mas eu apenas tenho controles mais fortes do que antes. Eu não te disse antes. Um pequeno acidente aconteceu quando eu estava absorvendo o Geno of Darkness, e isso fez com que a energia escura se fundisse com a região do meu cérebro de grau zero. Agora sinto que o Heart of Darkness e o Geno of Darkness realmente se tornaram minha própria força, e posso controlá-los completamente, liberando-os quando preciso, para que não haja mais situações em que meu poder fique fora de controle." Sem Caminho assentiu fortemente. "Isso é ótimo. Poder descontrolado é como um cavalo fugitivo, embora poderoso, mas você não pode realmente compreendê-lo." Neste momento, o índice de energia da fonte de An já aparecia na tela, porque todas as máquinas de teste existentes eram frequentemente destruídas por An, então por muito tempo. É a primeira vez que An realmente descobre qual é seu índice de energia. Então ele é muito curioso para ver o número. 967.000. Sem Caminho gritou de surpresa. "Meio ano atrás, quando você saiu da minha casa, você tinha apenas um pouco mais de 90.000, e agora você aumentou seu índice de energia da fonte em 10 vezes. Andarilho Noturno também franziu a testa e perguntou: "Monstro, que tipo de tesouro você comeu?" Essa velocidade é realmente um pequeno choque para o mundo. An respondeu muito naturalmente: "Eu disse antes, na Relíquia 43, alcancei o nível de 5 estrelas, e então, no Eadunter Star System, houve outro encontro que não apenas fez com que meus poderes se fundissem, mas também aumentou um pouco o nível de poder da minha fonte. Só que eu não sabia que crescia tanto." Após a avaliação, An também demonstrou a todos sua interpretação do caminho do homem, rasgando o céu e a terra. Como antes, a habilidade suprema de An não era apenas extraordinária, mas também tinha sua característica única, que era a infusão de sua própria fé. Vendo os 2 arranhões pontiagudos deixados na sala de prática, Sem Caminho disse a An com voz grave: "Muito bem, até agora, o estudo do caminho do céu, da terra e do homem acabou. Sua velocidade de aprendizado é muito rápida e o efeito também foi muito bom. Mas, você não deve se tornar arrogante por causa disso, porque agora eu vou te ensinar os próximos 3 caminhos, que é o caminho de Deus, demônio e diabo. Não sei se você notou, todos os caminhos nos 3 primeiros tinham uma direção de ataque. O caminho do céu perfurou as nuvens, o caminho da terra quebrou o chão e o caminho do homem limpou tudo entre eles, combinando o poder do céu e da terra. Se os 3 primeiros podem ser chamados de seus supremos, então o poder dos últimos 3 caminhos pode ser chamado de seus últimos supremos. Último. An hesitou por um segundo e então perguntou com curiosidade: "Sim, agora eu posso finalmente dizer a você, o que você estava aprendendo não eram artes marciais, mas técnicas proibidas." Os 6 caminhos do vazio. Técnicas proibidas são artes marciais que têm componentes proibidos, e a razão pela qual são proibidas é porque a aliança não quer que sejam aprendidas ou difundidas em nenhum caso. E 90% de razão por trás disso, neste caso, e é por causa de seus últimos 3 caminhos.
Embora os 3 primeiros caminhos dos 6 caminhos do vazio já sejam muito poderosos, mas não alcançaram o verdadeiro nível superior, e os últimos 3 caminhos não apenas representaram o verdadeiro golpe final, mas também têm o poder que nem mesmo Deus e os demônios podem prever. Depois de dominar todos os 6 caminhos e conseguir usá-los em combinações, você se tornará um grande milagre na Via Láctea. Embora este conjunto de técnicas proibidas sejam as técnicas definitivas passadas pelo meu mestre, ninguém realmente domina tudo. Na história do estudo dos 6 caminhos do vazio, aquele com maior realização sou eu, que dominei o caminho de Deus. Mas quanto ao caminho do demônio, completei apenas metade. E quanto ao último caminho, ainda nem comecei. An simplesmente não podia acreditar no que ouviu. Para uma figura tirânica de nível de senhor da guerra, sem caminho ainda não dominou os 5 graus Celsius a mínimo, e quanto ao último, ele nem começou a aprender. Soltando um longo suspiro, sem caminho continuou, você entende agora, os últimos 3 caminhos são caminhos sem volta, e quem já andou por este caminho nunca chegou ao fim. Não se trata de quão difícil é, mas de como sua dificuldade está além do limite. Sei que você está com pressa, mas precisarei de pelo menos 72 horas do seu tempo para passar totalmente o caminho de Deus para você. Quanto ao caminho do demônio e do diabo, tudo o que posso fazer é lhe dar os discos de dados e você pode se divertir. Entendido? Vou ficar aqui por alguns dias e focar em aprender o caminho de Deus. An assentiu pesadamente e concordou. Nos próximos 3 dias e 3 noites seguidas, An estava aprendendo o caminho de Deus na casa de Sem Caminho. Provavelmente era conhecido, os 6 caminhos do vazio, cada caminho era na verdade apenas um movimento. Darknet Galáctica capítulo 192, Caminho de Deus, Demônio, Diabo, parte 2. Capítulo 192, Caminho de Deus, Demônio, Diabo, parte 2. Com a velocidade de aprendizado de An, ele realmente levou 3 dias e noites para entender completamente as técnicas por trás desse caminho, e quando ele poderia dominar essa técnica e torná-la seu ataque final, ninguém sabia. An vinha consistentemente fazendo progressos de cair o queixo, derrotando completamente a grande maioria dos gênios, mas ainda estava chocado com a dificuldade do caminho de Deus, sem mencionar o lado técnico dessa técnica. Apenas a atmosfera e a força necessária para executar essa técnica era estupidamente difícil. An sentiu que voltou ao início do aprendizado dos 6 caminhos do vazio novamente. Naquela época, Sem Caminho ensinou a An um conjunto de artes marciais e depois disse a ele para esquecê-lo rapidamente. Em comparação, o caminho de Deus tinha técnicas diferentes, mas a mesma essência, e ao final da prática, An só tinha um pensamento: se alguém quisesse usar o caminho de Deus, primeiro deveria ter o espírito de um Deus que está descendo o mundo humano. Use esse espírito e força para acionar as técnicas, realizando assim o ultimate final, e esse foi o verdadeiro caminho de Deus. Esta sala de prática também tinha uma janela transparente. Wun e Andarilho Noturno nunca saíam e apenas observavam do lado de fora. Andarilho Noturno assentiu levemente e disse: embora An tenha um talento incrível e ambas as técnicas do vazio e os primeiros 3 caminhos não o tenham atrapalhado, o caminho de Deus finalmente o está deixando sentir a dor. Espero que ele possa perseverar e compreendê-lo o mais rápido possível. Wun disse em desacordo: An está com dor, veja como ele está feliz e focado. E olhe para o velho monstro Sem Caminho. Ele não fica sempre exausto com o corpo coberto de suor com esse movimento, já que usá-lo uma vez o esgotará. É normal que An sinta que é difícil. Além disso, porque ele tem que estudar algum ding-dong proibido do Sem Caminho. O que há de ruim em me seguir e estudar feras de fusão? Eu nem preciso me mover durante as lutas. Só preciso jogar minhas bestas de fusão, independentemente de que tipo de monstros ou demônios. Eles eliminarão todos eles. Ao contrário do Sem Caminho, que vai para o campo de batalha, ele provavelmente vai morrer de exaustão antes de matar um inimigo. Andarilho Noturno olhou para Wun. Seguindo essa lógica, não seria mais fácil estudar farmacologia comigo? Só precisa jogar material venenoso no ar, os inimigos morrerão instantaneamente, você não precisa nem de um minuto. Wun riu, deu um tapinha no ombro de Andarilho Noturno e sorriu amargamente. Isso é só nós fantasiando. Eu posso ver, no final, An gosta de aprender arte marcial, nossas técnicas são apenas para ele brincar. Não será a base de sua vida. Desta vez eu preparei algumas notas para An novamente para deixá-lo dar uma olhada quando ele tiver tempo, e apenas deixá-lo tocar na extensão que ele quiser. Em termos de treinamento, não podemos comparar com o Sem Caminho. Andarilho Noturno teve alguns sentimentos contraditórios. Ele fez beicinho e disse: que diabos, entre nós 3. Sem Caminho é obviamente o mais estúpido. Até sua maneira de matar é a mais estúpida. E ele também faz esse nível de treinamento, sempre se esgotando até a metade. Nossa vida é bastante fácil. Pegue um pouco de veneno, solte algumas feras e todos os inimigos serão eliminados. Mas An simplesmente não gosta de aprender isso. Talvez seja realmente o que você disse. Prepare algumas notas e deixe An aprender sozinho, é provavelmente o melhor método. Eu também preparei uma pilha de notas para ele. Se ele pode aprender tudo, provavelmente pode atingir 90% do meu nível. Wun riu e disse: nós realmente pensamos na mesma coisa. Não posso negar, An ainda tinha alguma influência sobre nós. Se não fosse por causa daquele pirralho, eu teria preguiça de organizar as notas da pesquisa, mas se eu não organizasse, toda a minha experiência de vida acabaria comigo e não seria repassada. Agora está muito bom. Embora An não goste muito de estudar nossos ofícios, mas pelo menos tecnicamente entregamos experiência de pesquisa vitalícia para outra pessoa. Então se morrermos um dia, podemos descansar em paz. Bata na madeira. Cale-se. A hostilidade apareceu no rosto de Andarilho Noturno. Você é o único que vai morrer,
Eu sou diferente de vocês dois idiotas. Eu tenho esposa e filho. Talvez minha filha se case nos próximos 2 anos e eu ainda possa ter um neto. O Yun soltou um longo suspiro. Com um olhar indiferente ele disse, espero que sim. Mas não se esqueça, nós dois somos viciados. Você estudou veneno por tantos anos, os problemas estão enraizados em seu corpo há muito tempo. Sem caminho treinou com sua vida em risco por tantos anos, seu corpo já está coberto de lesões ocultas. Você não precisa negar, desde que encontramos An, nosso caráter e estilo de vida mudaram muito, porque todos nós sabemos que nosso fim não está muito longe. Não podemos evitar que fomos tão obcecados por toda a nossa vida. E até foi para aquele lugar, deixando para trás ferimentos ocultos. Andarilho noturno hesitou por um segundo, e então um leve toque de tristeza cruzou seus olhos. A atmosfera estava começando a ficar pesada, e naquele momento An e Sem Caminho finalmente deixaram a sala de treinamento. Este é o disco de informações de tudo nos 6 caminhos do vazio, isso é o mais longe que posso levá-lo. Afinal, mesmo eu não compreendi os 2 últimos caminhos, então não posso demonstrar para você e ser seu modelo. Se você quiser aprender, você só precisa transferir os dados para sua cabeça e então você pode descobrir as coisas sozinho. Sem Caminho disse um pouco impotente e entregou um disco de dados para An. O Yun deu a uma pilha de notas bagunçadas e, em comparação, as notas de Andarilho Noturno são muito mais organizadas. Elas são até categorizadas e rotuladas. Pode-se ver claramente quem é o caráter resultou em quais hábitos. Tome, eu originalmente pensei que sua pirralha viveria aqui um pouco mais. Mas quem diria que você estaria em todo lugar? Não perca essas notas. Estas são Andarilho Noturno e meu trabalho árduo de toda a vida. Converse por vídeo conosco se houver algo que você não entenda. Disse o Yun. An cuidadosamente guardou essas notas preciosas e disse com um pouco de vergonha, vocês 3 são supostamente meu professor e eu realmente deveria ter preparado alguns presentes para vocês. Mas estou realmente um pouco ocupado. Ainda há muitas coisas terra que está esperando por mim para cuidar. Também pretendo conferir o Darknet Meet. Ah, certo, você vai? O Yun acenou com a mão. Presentes? Quem você pensa que somos? Nós, Demon F3 Adictos, não estamos interessados. Quanto ao Darknet Meet, não queremos perder tempo. Em nossos campos já somos elites de primeira linha, não precisamos aprender com os outros. Sem Caminho disse com uma cara séria. Ah, não dê ouvidos a esse velho maluco. Não queremos ir porque não queremos encontrar nossos inimigos. Eu prevejo que apenas algumas pessoas do Reino do Oblivion iriam. Afinal, fomos todos expulsos da Via Láctea, e há o risco de vermos rostos familiares. Inimigos? An hesitou e, de repente, percebeu, não é de admirar. O protetor conhece tantas elites, mas só me deu a tarefa de procurar o profeta Joel, então descobri que todos vocês não estão livres para ir ao Darknet Meet. Você está procurando por Joel? Andarilho Noturno balançou a cabeça cautelosamente, embora isso seja algo organizado pelo protetor. Você ainda deve ter cuidado. Na Via Láctea, não é apenas o protetor que está procurando por ele. Também há muitas pessoas que querem encontrá-lo. Darknet Galáctica capítulo 193, Ode de Realidade Virtual Mágica, parte 1, capítulo 193, Ode de Realidade Virtual Mágica, parte 1. A cápsula de realidade virtual de An finalmente chegou. Foi enviado por uma empresa da qual An nunca tinha ouvido falar, chamada Empresa do Interstellar Flash Frente Group, para o planeta mãe de An, a Terra. Quando a cápsula foi entregue, An ainda estava voltando, então ele não se importou exatamente com quem enviou o pacote. Quando ele disse a Yuan para investigar essa empresa, eles descobriram que ela só foi registrada há um ano, e o local de registro estava no 43º setor estelar, um planeta de mineração remoto próximo ao deserto galáctico. Este Darknet Meet parecia estranho ao redor. Não só os participantes tiveram que usar o pod de realidade virtual especialmente entregue e ativar o programa de login em seu planeta natal, mas até agora, An não sabia por que ele foi convidado e quem mais foi convidado para determinar os critérios para a seleção de convidados. Para todos que queriam participar do Darknet Meet, todos foram atraídos por uma das 3 coisas. Primeiro, pode-se conhecer muitos moradores da Darknet que dominam as habilidades de primeira linha. A Darknet Galáctica estava cheia de dragões escondidos e tigres agachados. Foi porque An conheceu pessoas como os 3 viciados na Darknet que ele foi capaz de estabelecer as bases de uma só vez para sua ascensão na Via Láctea. E a Dark Network usou a regra da ilha isolada, limitando o uso de mecanismos de busca. Todo mundo é como uma ilha isolada na Darknet. Apenas pessoas sortudas poderiam encontrar especialistas que apreciassem seu trabalho, e a maioria das pessoas nem sabia o que estava na Darknet e o que eles faziam. Agora que eles tiveram a oportunidade de reunir todos os especialistas de primeira linha da Darknet em um só lugar, é como quebrar a regra da ilha, e é definitivamente uma oportunidade de ouro para as pessoas que adoravam aprender. Em segundo lugar, pode-se realizar negócios. Sem dúvida, as pessoas que comparecerão ao Darknet Meet trarão obras das quais mais se orgulham, e a cena definitivamente será divertida e reveladora. Nesse momento, as coisas que não poderiam ser facilmente compradas na Darknet ou tesouros que nunca foram mostrados ao mundo farão aparições, equivalentes a uma cúpula comercial. Mesmo para aqueles que não puderam pagar esses bens chocantes, ainda é bom obter algumas informações sobre eles.
Terceiro, a tentação da própria Darknet. Foi dito que o Darknet Meet não terá a adesão do fundador da Galactic Darknet. Também premiará os melhores especialistas de cada setor e anunciará uma grande notícia que foi suficiente para mudar toda a galáxia. Nem mesmo o protetor sabia quem fundou a Darknet. E isso foi o suficiente para mostrar que a própria existência da Darknet ainda era um mito. Querendo revelar a resposta à natureza humana, ninguém não gostaria de saber o segredo da Darknet, sem falar nas recompensas e grandes novidades. Em geral, era muito difícil para qualquer um que recebesse o convite rejeitar. Claro, exceto para pessoas como os três viciados que viviam no reino do esquecimento. Eles parecem ter algum tipo de inimigo imbatível, e ainda se recusaram inflexivelmente depois de levar em conta o risco. Embora o organizador tenha aconselhado fortemente a todos que viessem disfarçados, isso ainda não foi suficiente para dissipar as preocupações de pessoas como os três viciados. Anne especulou que a pessoa que os três viciados ofenderam no passado provavelmente era uma existência no nível do protetor, ou talvez até mais forte. Assim, embora a maioria dos mestres do Reino do Esquecimento tenha recebido o convite, entre eles, a maioria recusou o convite. Depois de retornar à Terra, Anne foi ver o pote de realidade virtual que acabara de ser enviado. Foi colocado em uma sala independente no centro de treinamento da base de Nazca, onde os talentos da Terra uma vez treinados em preparação para o encontro galáctico. Que tipo de pessoas entregou o pote de realidade virtual? Anne perguntou curiosamente a Long Xuan quem o acompanhava. Long Xuan encolheu os ombros e disse, para ser honesto, não vimos nenhuma das pessoas e o navio daquela empresa de entrega. Apenas alguns dias depois que você nos disse que um pod de realidade virtual estava chegando, recebemos uma comunicação criptografada dizendo que o pod de realidade virtual está aqui, e foi colocado em um lugar escondido no Grande Canhão do Colorado e nos disse para recuperá-lo. Então eu mandei pessoas para lá e, quando nosso pessoal chegou, eles viram uma caixa na margem do rio sozinha, sem navio, sem entregadores. Então, apenas trouxemos de volta a caixa, abrimos e colocamos a cápsula na sala que você costumava usar. Anne assentiu. Ele esperava que as pessoas da Darknet não quisessem aparecer, mas deve haver muitas pessoas na Via Láctea que receberam o convite. Entregar pods de realidade virtual em um período de tempo tão curto em diferentes lugares da Via Láctea, com um período de 120 mil anos-luz. Foi uma tarefa pesada e mostrou que o poder do fundador da Darknet provavelmente seria ainda mais forte do que ele imaginava. Empurrando a porta, Anne viu aquela cápsula de realidade virtual. Não era muito diferente do modelo que era comumente usado na Via Láctea, preto, como um grande ovo de pato. O pod veio com um reator de fusão controlável em miniatura, então não há preocupação de corte de energia. Ele também tinha uma porta de dados de celular criptografada com overclock, capaz de manter a rede sempre suave. Long Xuan disse. Pedi ao laboratório para verificar o dispositivo e percebi que este pod era apenas uma peça aí. Se quisermos ver sua estrutura de circuito interno, teremos que destruí-lo completamente. Mesmo a máquina de raios de Weimar não pode penetrar no interior do pod de realidade virtual, então até agora não temos nenhuma informação sobre as condições internas dessa coisa e não podemos nem abrir a cabine. Franzindo a testa, Long Xuan continuou, na verdade, mesmo se usarmos um cortador a laser industrial de alta intensidade, ainda não temos como abrir a concha deste pod. O velho Mo veio ver pessoalmente. Ele disse que esta era uma liga de metal que ele nunca tinha visto antes e, a julgar por sua análise, mesmo que a cápsula fosse jogada em um buraco negro, essa coisa ainda seria capaz de permanecer intacta. Quem realmente te mandou uma coisa tão estranha? Seu nível parece ser muito maior do que o nível de tecnologia atual da Via Láctea. Anne sorriu. É um amigo. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Darknet Galáctica capítulo 193, Pod de Realidade Virtual Mágica, parte 2. Capítulo 193, Pod de Realidade Virtual Mágica, parte 2. Então, Anne colocou a mão esquerda na concha do pod de realidade virtual e, como esperado, quando o equipamento detectou os dados de DNA de Anne, embora não abrisse, exibia algumas informações úteis. O VR pod só abrirá durante o tempo especificado. O pod VR deve ser aberto em um ambiente completamente vedado. Com o pod VR como ponto central, não deve haver sinais de vida em um raio de 100 metros. Esses três requisitos eram obviamente severos, mas ainda decidiu seguir os requisitos. Ele pediu a Long Xuan para mover o VR pod para o nível subterrâneo da base de Nazca e restringiu estritamente a entrada de outras pessoas. Embora Long Xuan não soubesse o que Anne ia fazer, mas devido à sua confiança absoluta em Anne, ele ainda seguiu as instruções de Anne. Anne também foi ver o velho e transmitiu os cumprimentos dos três viciados. Claro, Yuan também estava muito feliz. Seu relacionamento com o velho Mu não podia ser comparado. Na verdade, Olmo também recebeu o convite, como o principal maquinista da Via Láctea e um esfolador de alto nível. As conquistas que ele realizou nesses dois campos foram suficientes para ele entrar no campo de visão do misterioso fundador da Darknet. Mas assim como os três viciados, o velho Mu também não quis ir. Sua razão era relativamente mais simples, ele já se aposentou. Como um velho da raça Kui, o pensamento do velho Mu era relativamente mais simples em comparação com os humanos. Como ele já decidiu se aposentar, basta deixar todas as coisas do passado para trás. Além disso, não é como se ele não tivesse trabalho agora. Ele concordou com Anne que ajudaria a Terra a treinar mecânicos, então ele realmente se importava com esse trabalho e não queria atrasar nenhum dia de trabalho.
Este era o foco do velho Mu. An realmente gostou, então ele também não disse mais nada. Além disso, a Darknet exigia que todos acessassem o POD-VR de seu planeta-mãe, e o planeta-mãe de Olmo estava no deserto galáctico longe da Via Láctea, sem mencionar a longa viagem de ida e volta. A jornada também estaria cheia de perigo. An ficou um pouco inquieto esperando o dia para abrir o POD-VR. Todos os dias ele tirava metade do tempo para treinar e lidar com assuntos na Terra, e o tempo restante seria usado por An para preparar todos os tipos de remédios e drogas. Ele tinha um corpo resistente a toxinas que lhe permitia tomar muitos medicamentos de uma só vez, então não havia mal nenhum em preparar mais para armazenamento. Ele vai passar as feras de fusão por enquanto. Agora An seguiu a rota do soldado de elite e não queria mais levar uma pilha de feras de fusão com ele. Levaria muito espaço dentro da marca lunar, e a força de combate da garra demoníaca e da garra fantasma era poderosa o suficiente. Definitivamente muito mais forte do que um grupo de bestas blindadas divinas. Quando uma pessoa fica ocupada, o tempo passa rapidamente. Em um piscar de olhos, era a hora do Darknet Meet começar. De acordo com o convite que An recebeu antes, os convidados devem primeiro aceitar a auditória da rede virtual. Depois que a auditoria for aprovada, o convidado receberá o endereço real do Darknet Meet. É só que An não conseguiu descobrir. O convite lembrou a todos de levar todos os pertences com eles antes de entrar no VR Pod, e também sugeriu que não há limite de tempo para a duração do encontro virtual, talvez um dia, talvez um ano. Esse tipo de sugestão, sem dúvida, aprofundou o mistério da Darknet. An não estava realmente muito preocupado em carregar itens. Ele tinha um item de armazenamento de grande dimensão chamado Lunar Mark. Quanto ao longo tempo de reunião, An também não estava preocupado. Afinal é um encontro virtual, assim como a alma viajando para fora do corpo físico. Se houver realmente uma emergência, ele pode simplesmente encerrar o programa e retornar. De acordo com a exigência de se disfarçar, An chegou ao nível subterrâneo da base de Nazca, empurrou a porta, entrou na sala e soltou um longo suspiro na frente do POD-VR. Especialmente entregando um POD-VR apenas para um encontro virtual, o fundador da Darknet foi muito cauteloso com isso, fazendo isso presumivelmente para mantê-lo confidencial. Depois de inserir o cartão de login, a porta fechou automaticamente e, como essa coisa usava um metal desconhecido de alta resistência, nem mesmo An conseguia tirar o cartão de login. Colocando a mão esquerda na caixa preta gelada do POD-VR, os procedimentos de avaliação de DNA começaram imediatamente e, em seguida, a porta se abriu. An se deitou no casulo de realidade virtual semelhante a um caixão. O interior não era como os modelos anteriores que An usava. Não havia almofada flexível. Era inteiramente de metal por dentro, emitindo um tema frio e deprimente. O POD-VR com um dispositivo de amortecimento instalado começou a fechar a tampa e, logo, An estava na escuridão absoluta, e um som de contagem regressiva chegou ao seu ouvido. Identidade confirmada, programa Darknet Access em execução. Contagem regressiva de 10 segundos. An fez beicinho, essa coisa. Mesmo suas configurações de programa não eram as mesmas de outros pods. Outros pods de VR geralmente informavam que o link do neurônio estava completo, iniciando a sincronização e algo assim. Shua. Quando a contagem regressiva de 10 segundos terminou, An sentiu como se tivesse sido instantaneamente derretido e transformado em inúmeras estruturas de moléculas minúsculas e enviado para um longo túnel de dimensão escura sem fim visível. Seu corpo perdeu completamente a consciência, e An não conseguia mais ouvir seu coração batendo. Ele não precisava mais respirar, como se ele se transformasse em um zumbi. Ele não sabia quanto tempo esse sentimento durou. An sentiu que recuperou o batimento cardíaco e até sua respiração ficou mais suave. Este é realmente um acesso virtual extraordinário. Que tipo de princípio eles estão usando? Porque ainda estou dentro do pod de RV. Poderia haver um erro de programa? An se perguntou. Snap. A tampa do POD-VR se abriu. Um toque de luz do sol deslumbrante brilhou. Leve. Se o pod de RV não iniciasse corretamente, eu ainda deveria estar no nível subterrâneo da base de Nazca, de onde veio a luz do sol. Embora An estivesse com o estômago cheio de perguntas, mas quando ele se sentou do pod de RV, ele percebeu que havia realmente um grande sol acima de sua cabeça. Parecia ser uma área tropical. No campo de grama gigante, ao lado dele, havia muitos pods VR idênticos, todos abrindo lentamente, e todas as pessoas se sentaram em choque como An. Este é o mundo da realidade virtual, porque algo não parece certo. An coçou a cabeça e pensou, se An pudesse entrar em contato com a base de Nazca, ele descobriria que a base de Nazca estava agora em pânico, porque no nível subterrâneo, An e seu pod dedicado de VR desapareceram. Darknet Galáctica Capítulo 194, Mundo Aterrador, Parte 1, Capítulo 194, Mundo Aterrador, Parte 1, Terra, base de Nazca. O desaparecimento repentino de An e do POD-VR causou muito pânico. Claro, esse pânico só existia entre os poucos superiores. Ninguém se atreveu a espalhar essa notícia aterrorizante para o público. O velho Mo foi convidado para a sala de conferências e assistiu ao vídeo de vigilância. Quão? É porque o POD-VR tem um mecanismo de transição instalado e levou An embora. Kilak perguntou ansiosamente. O velho Mo balançou a cabeça. Impossível. Mecanismos de microtransição existem, mas iniciar esse tipo de mecanismo de transição tem um pré-requisito, que é abrir um buraco de minhoca. Eu assisti o vídeo de vigilância várias vezes, não havia nenhum sinal de abertura de um buraco de minhoca artificial. Além disso, tecnicamente não é permitido abrir buracos de minhoca dentro de edifícios porque mesmo os minores podem sugar todas as entidades físicas ao redor e causar consequências inimagináveis, mas aqui tudo ainda está bem.
Simplificando, se alguém abrisse um buraco de minhoca na base de Nazca, essa base não estaria mais aqui, e o próprio buraco de minhoca também entraria em colapso porque sugava muito material, então certamente não era uma transição de buraco de minhoca. O que exatamente foi então? Talim franziu a testa e perguntou. O velho hesitou por um segundo e respondeu, talvez seja uma tecnologia de teletransporte interespacial que não conhecemos. Observei repetidamente o processo de desaparecimento da cápsula e notei que, no instante em que desapareceu, parecia ter passado por algum tipo de movimento de desintegração molecular. Em teoria, os materiais são compostos de minúsculos átomos, partículas, moléculas. Se alguém é capaz de controlar a decomposição e recombinação de substâncias, é completamente possível decompor um planeta e depois transportá-lo para outro lugar, e depois recombinar todas as partes e não causar nenhum dano. Mas isso é apenas uma teoria. Até onde eu sei, ninguém dominou completamente o complexo movimento molecular, nem mesmo a civilização pré-histórica atingiu esse nível de ciência e tecnologia. Todos ficaram chocados e não sabiam o que dizer. O velho Mu soltou um longo suspiro. Se eu soubesse disso, teria ido com An. Mas agora que o período de tempo designado passou, ninguém saberá para onde An foi agora e por que meios. A única coisa que podemos fazer é esperar, torcer para que An tenha boa sorte. Mas esse assunto não pode se espalhar para fora. Eu acredito que definitivamente não é apenas ele que desapareceu. O velho Mu não adivinhou errado. Ao mesmo tempo, muitas pessoas da Via Láctea e até do deserto galáctico mais distante desapareceram. Ao mesmo tempo, a Darknet entrou em modo de alerta alto, pois muitos negócios de primeira linha desapareceram devido ao desaparecimento desses líderes na Darknet. Claro, quanto aos negócios normais na Darknet, os comerciantes não estavam qualificados para participar do Darknet Meet, então eles ainda estavam em execução. Quando An percebeu que ele e o PodVR apareceram juntos no lugar estranho, ele ficou um pouco chocado porque tudo era completamente diferente das experiências que ele teve com PodVR no passado. Não parecia que ele entrou em um mundo de realidade virtual, mas mais como se alguém o guardasse em uma cápsula e o enviasse para cá. Milhares de pessoas se reuniram no campo de grama. Provavelmente não eram todas as pessoas que estavam se juntando ao Darknet Meet. Afinal, a Via Láctea era um campo estelar super grande com uma extensão de 120 mil anos-luz com uma população incontável. Mesmo que a Darknet convidasse apenas os mestres de primeira linha, era impossível ter apenas alguns milhares. De acordo com o que An sabe, apenas o reino do Oblivion tinha mais do que alguns milhares. Claro, a grande maioria das pessoas no reino do esquecimento não viria aqui. Todos apenas se entreolharam, devido à exigência do convite para se autodisfarçar. Ninguém no local sabe quem é Quen. Mesmo que alguém realmente reconheça alguém, ele ou ela pode não se atrever a dizê-lo. Afinal, a identidade das pessoas que moravam na Darknet era um pouco obscura, ninguém queria se tornar público. Que diabos? Meu anel dimensional ainda pode ser usado? Será que este mundo virtual permite a leitura de pedras dimensionais? Alguém exclamou. Impossível, qualquer leitor não pode ler dados espaciais, essa é a lei científica. Alguém disse, se você não acredita em mim, então tente. Ouvindo isso, todos pegaram seu anel dimensional ou outros tipos de ferramentas de inventário dimensional. Então, a cena ficou quieta, ouvindo apenas o som do vento soprando sobre a grama e o som acelerado dos batimentos cardíacos das pessoas. O que está acontecendo aqui? Onde estamos? Não tenho certeza. Alguém pode me dizer se este é um mundo virtual ou um mundo real? Não tenho certeza, apenas espere e veja. Cerca de uma hora depois, a voz da dúvida e da conjectura atingiu seu pico. De repente, um homem saiu da floresta ao redor do prado em um traje de batalha com um desenho de teia de aranha preta, o logotipo da Darknet Galáctica. O surgimento dessa pessoa de repente silenciou a cena. Agora, você vem comigo. O homem disse em uma linguagem comum da Via Láctea. Ele parecia jovem, com um cabelo loiro bagunçado, sobrancelhas douradas e uma voz vocal. Você é o representante enviado pela Darknet? Quando veremos o fundador da Darknet, já que é um mundo virtual, por que estamos andando? Por que não mudar apenas a cena virtual? A essas perguntas, o representante enviado pela Darknet não respondeu nada, apenas caminhou na frente e nem olhou para trás apesar de todas as vozes atrás dele. An pensou por um segundo e decidiu seguir esse cara até a floresta, mas antes de sair, An tornou-se mais cauteloso e guardou o PodVR em que ele montou em Lunar Mark, e algumas pessoas sentiram que a ideia de An não era ruim e fizeram o mesmo. Darknet Galáctica Capítulo 194, Mundo Aterrador, Parte 2. Capítulo 194, Mundo Aterrador, Parte 2. Meu nome é Faint Blue e Moon Lynch, você? Um deles se aproximou de An e tentou se aproximar iniciando uma conversa. Alto-falante do vento. An também disse o nome que ele usou na Darknet. É porque você conhece algumas informações privilegiadas e é por isso que você pegou o PodVR. Esse cara Faint Blue e Moon Lynch perguntou com curiosidade. An não olhou mais para ele, porque olhar para ele seria inútil. Todos se disfarçaram antes de vir aqui. Tome An no momento. Por exemplo, ele é mais como um homem branco descendente de Britânia em seus 30 anos. Mas na verdade ele é um jovem descendente de chineses. Esse cara Faint Blue e Moon Lynch provavelmente era o mesmo. An balançou a cabeça e disse, não tenho notícias internas. Eu apenas senti que, como o armazenamento de dimensão pode ser usado, e o PodVR realmente me interessou. Posso armazená-lo e abri-lo mais tarde e estudá-lo quando tiver tempo.
Faint Blue e Moon Lynch de repente percebeu e disse, então é isso que você estava planejando. Ao mesmo tempo, um som de repente veio da floresta, como se alguém quisesse rir, mas o impedisse bloqueando a boca. Faint Blue e Moon Lynch de repente hesitou, então ele quis ir para a selva para verificar, mas o agarrou de volta imediatamente. Não precisa olhar, além de nós há outras pessoas na selva. Quem são eles? Talvez o pessoal da Darknet. Este lugar tem uma atmosfera demoníaca, é melhor ficarmos cautelosos. Faint Blue e Moon Lynch sentiu que os mundos de Anne faziam muito sentido, assentiu, então como se de repente ele pensasse em algo e perguntasse a Anne com curiosidade. Você é realmente como um amigo meu no mundo real, parece, e ele também é cauteloso. Gosto de você. Posso perguntar qual é o seu nome na realidade? Em qual setor estelar você mora? Talvez nos conheçamos. Anne disse levemente, eu diria para esquecer, as pessoas que vêm aqui vivem todas na Darknet. Ninguém quer que os outros saibam quem são. Mais importante, mesmo o fundador da Darknet exigiu que nos disfarçássemos, claramente eles também não querem que nos reconheçamos. Faint Blue e Moon Lynch hesita novamente, igual, muito parecido. Você não é apenas cauteloso como ele, mas também tão inteligente quanto ele. Ok, eu vou ouvir você e não trazer as coisas de volta ao mundo real. Vamos ser amigos aqui. Tudo bem, certo? Anne assentiu, esperando até que Anne e os outros fossem para longe. Alguns jovens em trajes de batalha ostentando o emblema da Darknet realmente saíram da floresta. Entre eles havia uma garota, nem bonita nem feia e tinha algumas sardas fofas no rosto. Agora foi ela que não se conteve na floresta e quase riu alto. Ela foi até o local onde o pod de RV de Anne estava estacionado, anotou o número de Anne e disse para as pessoas ao lado dele, estudá-lo, e eu pensei que ele descobriu a verdade. O adolescente ao lado dele fez beicinho e disse, de qualquer forma, ele ganhou pontos extras. Existem algumas pessoas que seguiram o Orador do Vento e fizeram a mesma coisa, também recebendo pontos de bônus. Conte com sorte. As pessoas que deixaram as cápsulas de partículas aqui, se quiserem recuperá-las, será difícil agora. A garota com algumas sardas no rosto era muito nada. Seus olhos se voltaram e ela disse, diga, a curiosidade do Orador do Vento realmente explodirá e desmontará a cápsula de partículas? As coisas vão ficar realmente interessantes então. O garoto ao lado dela obviamente não tinha células humorísticas em todo o seu corpo. Barra vertical ele aprofundou a voz e disse, dessa forma, ele terá tantos pontos deduzidos que não poderá mais voltar para casa. Como isso vai ser interessante. Idiota. A garota não gostou da seriedade do parceiro, jogou os braços para cima. Quando eles acabaram de chegar, ainda era meio-dia. Em um piscar de olhos, virou meia-noite. A temperatura caiu para abaixo de zero, e o zumbido dos insetos incomodava muito as pessoas. O grupo de milhares de pessoas ainda andava na selva, sem pressa, e finalmente alguém do grupo não conseguia mais se conter. Um homem de 50 e poucos anos com nariz rosado grunhiu e foi até a frente, encontrou o jovem representante enviado pela Darknet e o agarrou pelo ombro. Você pode me dizer o que realmente está acontecendo? Porque estamos andando aleatoriamente na floresta como moscas sem cabeça. Onde é realizado o encontro? Além disso, onde está o fundador da Darknet? O jovem representante virou-se e olhou para o homem de nariz rosado, sobrancelhas douradas ligeiramente levantadas, e ele disse com uma voz profunda, não me toque. O que acontece se eu tocar em você? Você não é uma vadia. As sobrancelhas douradas do jovem representante da Darknet se ergueram ainda mais. Vou dizer mais uma vez, não me toque. O homem ficou furioso e disse em voz alta, você vai ser durão? Isso é realidade virtual. Mesmo se você for o homem do fundador da Darknet. E daí, você vai fazer alguma coisa comigo? Foda-se, eu não quero participar dessa merda de reunião da Darknet. Me envia de volta. Gengi. Logo depois que ele terminou, todos viram a mão daquele jovem representante da Darknet se tornar uma garra de águia, e foi direto para o coração daquele homem, sangue espirrando por toda parte. Linhagem de transformação, Anne sabia sobre essa linhagem de poder. De volta à 43ª expedição Relic, os irmãos Lesa e Riley também eram experts descendentes de transformação. Atuar duro no mundo da realidade virtual, você tem coragem, certo? Aquele homem continuou tossindo sangue enquanto xingava. Ele pensou que não iria morrer, porque ninguém poderia morrer no mundo virtual. Mas muito em breve, ele percebeu algo errado. Seus olhos fitaram seu peito rasgado. Ele queria gritar, mas as palavras não saem mais. Ele caiu no chão, morto. Um grupo de insetos ansiosos rastejou, subiu na ferida e começou a lamber o sangue. Os olhos do jovem representante da Darknet varreram todos e então ele disse friamente, primeiro de tudo, isso não é realidade virtual. Você foi enviado para cá usando tecnologia de polímeros, este é o mundo real. Em segundo lugar, uma vez que você morrer, seu planeta-mãe será varrido da Via Láctea, então seja cauteloso. Em terceiro lugar, neste mundo, não vou repetir nada 3 vezes. Darknet Galáctica capítulo 195, Crueldade e Choque capítulo 195, Crueldade e Choque. Tudo o resto estava bem, mas o conhecimento de como o planeta-mãe será varrido da Via Láctea chocou muito Anne. Será que a Darknet também tinha forças tão poderosas sob seu controle? Se ele morrer, a Terra também desaparecerá? Como essa lógica funciona mesmo? Habitualmente colocando o dedo perto da marca lunar, os olhos de Anne se tornaram menos amigáveis. No local, não apenas Anne, as palavras do mensageiro da Darknet fizeram quase todos começarem a se preocupar. Embora eles ainda não tenham feito nenhum movimento, os olhos de muitas pessoas ficaram hostis. Sorrindo, o jovem loiro disse em tom de código, vou deixar as palavras aqui.
Você pode escolher acreditar ou não. A razão pela qual o fundador reuniu vocês é porque há algo muito importante para vocês fazerem. Contanto que você siga as regras, nenhuma tragédia ocorrerá. Afinal, se queremos que você morra, isso é uma coisa muito fácil de realizar. Não precisamos passar por todo o aborrecimento para trazer todos vocês aqui. Você deve saber. As cápsulas de partículas que o transportaram até aqui eram muito caras. O custo de fabricação de cada cápsula de partículas é equivalente a um navio de guerra. Agora, sair é impossível. Siga os requisitos do fundador. Mostre sua verdadeira força e você sobreviverá. Como as elites que selecionamos cuidadosamente da Darknet, todos vocês devem ter a capacidade de atender aos nossos requisitos. Quando o jovem loiro terminou, ele se virou e continuou andando. Todos estavam muito furiosos, barulhentos, mas ninguém realmente saiu do grupo. O que ele disse é verdade. Não sei porquê, esse cara Faint Blue e Moon Lin já viu An como uma pessoa muito familiar e sussurrou. An assentiu, receio que seja. Embora o mundo virtual seja altamente desenvolvido e possa simular todas as percepções humanas, o virtual ainda é virtual, não pode simular ferramentas dimensionais. Quando à destruição do nosso planeta natal, não posso dizer, mas não quero correr o risco. Faint Blue e Moon Lin respondeu. Também não me atrevo a colocar minha família em risco. Caramba, somos como cobras presas em uma armadilha, deixadas à mercê do fundador da Darknet. An disse impotente. Agora, não temos escolha a não ser ir passo a passo e ver o que acontece. Aquele homem estava certo. O fundador da Darknet gastou tanto esforço para nos reunir aqui. Não deveria ser com o propósito de nos matar. An especulou com razão que a longa caminhada na selva enfraqueceria o espírito do povo. Afinal, os participantes do Darknet Miet eram todos elites de diferentes áreas. Ficar um pouco irritado depois de descobrir que foram enganados era razoável. Depois de 2 dias e 2 noites, o grupo ainda tinha alguns milhares de pessoas, mas todos ficaram muito mais tranquilos. A vontade de resistir foi enfraquecida e a grande maioria das pessoas estava pensando em como sobreviver. Essa era a psicologia típica dos prisioneiros. Depois que as pessoas entenderem que não havia saída, elas lentamente aceitarão o status quo, mesmo que o status quo tenha sido tão trágico. Finalmente, na manhã do 3º dia, o grupo saiu da floresta e chegou a uma vasta extensão de pastagem. No final do pasto havia uma praia que estava ligada ao mar sem fim. No centro da pradaria, inúmeras barracas grandes e pequenas já haviam sido construídas. Equipes de outras direções já haviam chegado com antecedência e se mudaram para as barracas. O representante da Darknet disse para todos procurarem um lugar para ficar, além das dezenas de barracas gigantes no centro. Outras barracas pequenas poderiam ser escolhidas livremente, e aquelas com pessoas já morando nelas tinham uma luz amarela acesa dentro. An encontrou uma pequena barraca, entrou e ficou chocado novamente. Esta pequena tenda esboçada na verdade continha um quarto completo, uma cama, um conjunto de mesas e cadeiras de jacarandá, e havia até um banheiro com uma banheira circular. Neste momento, Faint Blue e Moon Lin correu para a barraca de An. Exclamou, então sua barraca é como a minha, provavelmente é uma tecnologia de dimensão. Está certo. An franziu levemente a testa e disse, o fundador da Darknet está muito bem preparado, onde você mora. Bem em frente a você. An se deitou na cama, fechou ligeiramente os olhos e sussurrou, descanse quando ainda há tempo. Tenho a sensação de que os dias seguintes serão difíceis. Você pode realmente manter a calma. Faint Blue e Moon Lin balançou a cabeça e saiu da tenda de An. Na verdade, An não estava realmente cansado. Ele só queria pensar, restaurar todo o processo em sua cabeça e tentar encontrar alguma pista. Ao meio-dia, uma buzina soou do acampamento. An saiu da tenda e viu que havia cerca de 100.000 pessoas reunidas no acampamento. Uma voz velha e rouca disse a todos, bem-vindos ao Darknet Miet. Sou um dos fundadores da Darknet. Codinome Sansene, 3 vidas. Não precisa me procurar. Não estou no acampamento no momento, mas falando pela rede. Em geral, aqui está o baixo. Preciso de algumas pessoas, da elite, para me ajudar a cuidar de alguma coisa. Então eu pensei na Darknet. Você foi o melhor dos melhores em seu campo na Darknet. Então enviei e-mails, levei você aqui e agora selecionarei os melhores entre vocês para me ajudar. Aqui, você terá que batalhar, trazer o seu melhor potencial. Para evitar que você se contenha, estabeleça uma espécie de regra dura, ou seja, o vencedor vive e o perdedor morre. Talvez meus homens já tenham lhe dito, este não é um mundo virtual, mas o mundo real. Então uma vez que você morre, então você realmente morre, e não apenas você morrerá, eu também tenho alguns registros secretos do que você mais se importa. Algumas pessoas não se importam com suas vidas, mas se preocupam muito com sua família. Tal pessoa, se perdida, farei com que sua família pague o preço. Algumas pessoas amam sua cidade natal. Essas pessoas, se perdidas, deixarei sua cidade natal pagar o preço. Existem algumas pessoas, elas não se importam com outras pessoas, mas com elas mesmas. Essa pessoa, se perder, eu vou matar você. Então, por favor, lembre-se, todo mundo tem fraquezas. Não se importando se eles estão vivos ou se outras pessoas estão vivas, tal pessoa não existe. Esta regra, embora dura, é necessária. O que eu quero fazer é realmente importante, então não tenho escolha a não ser aproveitar suas fraquezas para forçar todo o potencial de vocês. TL, também conhecido como ele os pegou pelas bolas. No centro deste acampamento, existem dezenas de grandes tendas. Cada tenda representa um campo ou habilidade. Se você é um assassino, vá para a tenda que está recrutando assassinos para se inscrever. Se você é farmacêutico, vá até a barraca do farmacêutico para se inscrever. Quando você estiver se inscrevendo, nós lhe diremos,
Se você não trabalhar duro, qual será a sua punição? E então você pode pensar se deve dar tudo de si e lutar desesperadamente. Você terá tempo suficiente para se preparar e também negociar livremente no campus. Por exemplo, se você é farmacêutico e precisa de certas ervas, pode colher em nossos locais designados ou usar as coisas em sua mão para negociar com outras pessoas. Claro que o segmento mais importante será a batalha. Em todos os campos, filtraremos as elites. Embora você tenha se arriscado e também perdido a liberdade, aqui você pode testemunhar os melhores lutando contra os melhores. Isso também é entretenimento. Por fim, as pessoas que eu escolher me seguirão até um lugar e executarão uma operação muito importante. Quando for bem sucedido, haverá grandes prêmios inimagináveis. Agora todos vocês podem voltar para suas tendas. Na gaveta da escrivaninha, há um capacete virtual. Vou dar-lhe 10 minutos de tempo para ver o verdadeiro poder da Darknet. Se você vencer, terá acesso ao nível mais profundo da Darknet. Quero dizer, depois de ver. Não fique muito animado. Adeus. Espero que todos vocês possam dar o seu melhor. Boa sorte. A voz velha e rouca acabou. Ian viu que o rosto de todos estava estranhamente distorcido e retratando a reação WTF. O fundador Sanseng estava certo, todos tinham fraquezas. Desta vez, a Darknet foi muito determinada, colocando uma faca no pescoço de todos para forçar todos a sair com tudo. Franzindo o senho, Ian voltou para a tenda e, com certeza, encontrou o capacete na mesa. Precisamente, é mais como uma faixa de cabeça, em forma de anel, fixado na cabeça, e as conexões sem fio se conectarão aos neurônios dentro do cérebro e irão para o destino dentro do mundo virtual. Ian pressionou suavemente o botão de partida. O programa de login começou, os óculos escuros do capacete bloquearam os olhos de Ian e sua consciência também foi enviada para o insondável mundo virtual da Darknet. Ian parecia ter chegado a uma porta, e na porta estava claramente escrito acesso direto ao segundo nível da Darknet. Na porta, havia muitas outras portas, categorizadas em tipos. Ian escolheu uma porta chamada Plants. Ian, que estudou farmacologia, certamente sabia que as plantas eram um dos materiais básicos da farmacologia, e a porta das plantas deveria ser para exibir uma variedade de plantas raras. 3 minutos depois, Ian saiu da porta. Embora ele imaginasse que veria muitas plantas raras, mas ele realmente não esperava. Essas plantas eram realmente tão bizarras. Há uma planta chamada Twin Lotus. Poderia ser plantado dentro do corpo humano e se essa pessoa morresse, Twin Lotus seria ativado e lhe daria uma segunda vida. Havia também uma planta chamada Phantom Plum. Foi dito que em qualquer planeta estéril, depois de plantar a semente da Phantom Plum, a Phantom Plum, com poderosas habilidades de crescimento e purificação, dentro de 7 dias, transformará este planeta em um planeta com oxigênio e água adequado para a habitação humana. Ian ficou atordoado. Ressurreição da morte. Terraformação em 7 dias. Essas eram todas histórias que só deveriam existir em mitos. Como a Darknet tinha plantas tão bizarras, é quase inédito. Claro, a troca dessas coisas não era com moedas galácticas, mas com pontos, ou alguns outros requisitos especiais. Quanto aos donos dessas espécies maravilhosas, eles não apareceram. Ian se obrigou a se acalmar e então entrou em outra porta chamada biologia genética. Aqui, Ian também viu muitas existências que o chocaram profundamente. Por exemplo, uma besta gigante que poderia engolir um planeta, chamada Zoalocian. As pessoas que estudaram ciência genética sabiam que fazer organismos geneticamente modificados era mais difícil porque eles exigem um número maior de neurônios para serem conectados, o que era algo humanamente impossível de fazer. Sem dúvida, a fabricação de Zoalocian deve ter usado uma tecnologia com a qual Ian não está familiarizado, e Ian nem sabia qual era a composição real do Zoalocian. Depois de sair pela porta da biologia genética, o estado mental de Ian não podia mais ser descrito pela palavra chocado. Ele ficou loucamente obcecado por essas existências maravilhosas. O limite de 10 minutos estava prestes a passar, Ian só podia entrar por uma última porta. Seus olhos rapidamente passaram por muitas portas diferentes e, finalmente, ele selecionou um alvo.